Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, terça-feira, pessoal. Agora já são 11h52 da noite. Vamos começar rapidamente aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos três eventos importantes, né, contando aí o discurso de Trump perante a cúpula militar. Saiu para nós a confiança do consumidor referente ao mês de setembro, resultado abaixo aí, pessoal, da projeção, e também as ofertas de emprego referente ao mês de agosto, veio um pouquinho acima aí da projeção estipulada pelos analistas. Em relação ao discurso, pessoal, foi voltado aí para a defesa, juntamente com o secretário de guerra Hetzeg. Nada muito importante ao que tange os mercados, né, em si, não houve aí influência em virtude, né, do que foi tratado nessa reunião aí a portas fechadas com a alta cúpula do exército norte-americano. No geral, tivemos um dia positivo aqui nas três principais bolsas, poucos ruídos, S&P acabou subindo 0,41, Dow Jones alta de 0,18 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,30. Pessoal, vindo para o Bitcoin, carro-chefe aqui do mercado cripto, no diário tivemos um leve recuo aí de 0,23. Neste momento para nós aqui, preço a mercado 114.279 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos verificado toda a amplitude da movimentação de alta no dia de ontem. Teoricamente, nós fizemos a identificação da proximidade da nossa zona de patrulha e em virtude, né, pessoal, de toda essa movimentação, nós tínhamos aí um certo receio, principalmente, né, ao que tange essa marcação de suporte na qual estávamos utilizando aí como referência, né? Então a gente observou que de fato o mercado acabou corrigindo, né, pessoal, em virtude aí dessas possibilidades. Por isso que eu gosto de frisar, né, a importância da cautela, de você esperar, né, a melhor hora para agir diante, né, de algumas incertezas. Então, é óbvio que a gente tinha grande possibilidade, né, de aproximação aqui da resistência diagonal ou zona de patrulha, mas em virtude, né, pessoal, do que foi aí os últimos dias, a amplitude da alta, o preço estava muito esticado. Então, basicamente, né, já sendo um macaco velho aqui na análise do gráfico, né, pessoal, na análise gráfica em si, acabou, né, acontecendo aquilo que, né, tinha aí uma real possibilidade, que era um recuo do preço, né, os vendedores atuando, e tínhamos, né, alguns pontos para acompanhamento redobrado ao que tange o lado dos compradores, né, pessoal? Então a gente utilizou aí como possibilidade de reação por parte dos compradores a região da média de 20 períodos no diário, naquela ocasião na proximidade dos 113 mil dólares até a região da abertura e fechamento desses dois dias, aqui na proximidade aí dos 112 e 100 aproximadamente. Então percebe-se, né, pessoal, houve aí, né, a busca por níveis inferiores, né, e aí aqui na proximidade aí dos 112 e 600, quase que na mediana, né, pessoal, do nosso range de acompanhamento, né, um range conflitado que foi mencionado na análise, os compradores evidentemente reagiram, fazendo, né, com que o preço fosse galgar
a níveis superiores novamente. Então, muito importante os pontos que são passados aqui, pessoal, para todos vocês, né? Inclusive a historinha que é contada justamente para facilitar o seu entendimento, a interpretação daquilo que, né, temos de possibilidade de acontecer aqui na movimentação do preço do Bitcoin. Então, mais um dia aí tivemos quase que um acerto, né, pessoal? Tecnicamente, o cenário se concretizou. Nós tínhamos o receio, né, em virtude da amplitude da movimentação ascendente dos últimos dias, e aí a gente já não contava, né, com o protagonismo desse suporte em virtude, né, dessas ocasiões, né, que aconteceram para nós. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante, né? A gente observa de forma muito clara que na segunda-feira nós tivemos aí a prevalência de volume comprador. No caso hoje, né, pessoal, com o fechamento do candlestick no diário às 9 da noite, acabou prevalecendo venda. Porém, nós temos aí, né, o volume comprador sobressaindo o volume de venda. Ao que me parece, pessoal, esses compradores no atual momento estão tentando se ancorar a essa questão do volume, pessoal, querendo aplicar aí princípios e fundamentos básicos do mercado. Volume induz tendência. Então, teoricamente, eles estão segurando o preço aqui acima da região dos 113.900 na tentativa de induzir novos compradores a continuarem a movimentação para, quem sabe, buscarmos a zona de patrulha, né, que é um ponto de decisão, seja para o rompimento ou recusa de preço. Então, teoricamente, é o ponto mais importante a ser acompanhado, a região aí dos 113.900, pessoal, porque obviamente, né, a gente vai precisar de um certo protagonismo aí por parte dos compradores ao que tange a movimentação verticalizada, tá? Então a gente já tem algumas horas, né, com os compradores tentando a manutenção do preço acima dessa região. Evidentemente a gente precisa, né, que outros compradores façam o seu devido trabalho, justamente para que possamos, né, buscar aqui a nossa região tão esperada, nosso ponto de decisão que poderá, né, mudar totalmente a estrutura de preço, né, um cenário que vem sendo delineado aí ao longo das últimas semanas, e obviamente nós estaremos aqui para colher aí todas as evidências e as possibilidades, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente tem os compradores tentando induzir, né, ou seduzir novos compradores a adentrarem justamente para, né, desenvolverem aí uma movimentação verticalizada, porque, pessoal, o outro lado da moeda, a gente perdendo essa região aí dos 113.900 abre caminho, né, para os vendedores atuarem novamente. E aí a gente poderá buscar, quem sabe, novamente a proximidade da máxima do dia de hoje, né? Teoricamente aqui próximo aí dos 112.650, e obviamente dependendo, né, de como vier o dia de amanhã, né, o volume no mercado em si, a gente poderá buscar níveis, né, mais abaixo, talvez aí com possibilidades de pullback próximo da região do 112, e posteriormente acredito que uma reação um pouco mais contundente próxima aí dos 111.460, que teoricamente é o nosso próximo suporte aqui de maior relevância. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Os compradores tentando aí segurar o preço acima dessa região, querendo seduzir novos institucionais a adentrarem na iminência de conseguirem uma movimentação verticalizada para buscarem agora perder nessa região, pessoal. Aí sim abre caminho
para os vendedores atuarem e, obviamente, você pode tirar proveito diante das duas possibilidades, tá, pessoal? Então é imprescindível que você reduza o tempo gráfico para analisar, identifique a estrutura de preços, se você terá ascendência de topos e fundos ou descendência de topos e fundos, volume, né? Tudo isso é importante justamente porque temos, né, possibilidades reais aí a partir desse ponto, né, que é teoricamente uma mini decisão, tá bom, pessoal? Então vamos reduzir aqui o tempo gráfico, ver como é que tá a situação. Basicamente, o mercado vem, né, em forma de consolidação. Teoricamente, né, pessoal, a gente tem, querendo ou não, um ponto a ser ultrapassado, né, para posteriormente a gente alcançar a zona de patrulha, que seria em referência aqui a esses dois topos, né? Até o momento vem caracterizando um topo duplo, né, pessoal? São topos que estão de forma paralela, e isso é mais, né, um agravante aqui para o lado dos compradores, o que dificulta, né, justamente esses caras consigam manter por muito tempo um preço acima dessa região. Então, teoricamente, precisa quebrar essa possibilidade de topo duplo justamente, né, para que abra aí a grande possibilidade, né, de alcançarmos a zona de patrulha. Mas, né, pessoal, estamos com o cenário aberto, evidentemente. A gente sabe que o mercado tende a ser um pouco mais devagar agora pela madrugada, mas né, são pontos que você precisa, né, ir analisando, obviamente, tentando identificar justamente essas evidências que são deixadas, né, para você em diversos tempos, né, gráficos, tá, pessoal? Então, temos o cenário aberto ainda. É óbvio que conforme o tempo vai passando, vai ficando mais complicado aqui, né, para o lado dos compradores, mas obviamente a gente só pode tomar partido a partir dessa região, pessoal, região próxima aí dos 113.900, que é o ponto que vem sendo respeitado teoricamente aí, pelo menos pelo que está sendo mostrado para nós, né? Justamente os compradores tentando manter, né, o preço acima, como vocês observam, os três últimos candlesticks, né? Considerando que o fechamento deste será em 54 minutos, mas todos prevalecem com preço acima dessa região. Então vamos acompanhar de perto, né? Justamente a gente tem um desafio grande, né? Os compradores basicamente vão precisar aí de um apoio justamente para que, né, tal façanha possa ser concretizada, tá? Então, basicamente é isso, manutenção das referências, pessoal. A gente tem aí um cenário bastante interessante, né? Até pela proximidade do nosso ponto de decisão, nossa zona de patrulha, e vamos ver como é que os compradores vão desempenhar nas próximas horas. Fechado? Então, esses são os pontos que você deverá acompanhar de perto, né? São os pontos que podem gerar, né, oportunidades, né, justamente aí no mercado de derivativos, por exemplo. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica algo relevante. Olha só, pessoal, que interessante. A gente tem uma acumulação de lotes expressiva bem próxima aqui ao preço a mercado, tá? Tudo bem que é comum a gente verificar bastante lote posicionado, né, próximo aqui ao preço atual. Mas a gente percebe, né, que de fato existe, né, uma real intenção dos compradores tentarem manter o preço acima, né, da região dos 113.900 justamente, né, para que eles consigam induzir aí outros compradores a agredirem o preço, tá? Então, muito interessante que a gente tem, querendo ou não, posicionados aqui no livro, na região aí dos 114.200,
quase 14, quase 13 milhões de dólares, né, posicionados. Agora, se de fato é verídico ou não, pessoal, somente quando o preço se aproximar aqui de fato, tá? Na região dos 114.200. Tá? Muitas vezes pode acontecer blefs, né? Uma forma de intimidação. Os institucionais colocam o dinheiro na mesa, o preço se aproxima, eles, né, removem o dinheiro, inclusive o que facilita, né, o deslocamento aí a outros níveis de preço, tá, pessoal? Então a gente já vê aí que deu uma dividida, né, entre os lotes, mas prevalece a tese aí de que os compradores estão tentando segurar, né, a qualquer custo, justamente porque eles têm uma missão, têm um objetivo, e é óbvio que eles não vão largar o osso tão facilmente, tá, pessoal? E aí mais abaixo a gente vê um livro bem pulverizado, talvez não faça sentido compartilhamento com vocês, e pelo lado dos vendedores a gente vê também uma certa perdão, uma leve acumulação próxima ao preço a mercado, pessoal, também bastante comum. E aí a gente vai ter uma barreira somente lá na proximidade dos 118, na verdade uma mini barreira, né, pessoal? São 7,5 milhões de dólares posicionados, posteriormente lá na região dos 120, mas pela distância também não faz muito sentido a gente compartilhar com vocês. Então, pessoal, a gente vai ter um embate bem interessante agora pela madrugada. A gente observa uma briga bem dividida, bem equilibrada aqui, os compradores tentando, né, se agarrar em princípios e fundamentos básicos do mercado, né, pessoal, tentando utilizar aí o que foi apresentado na segunda-feira de volume, né, justamente querendo se ancorar nesta evidência, nessa condicionante, né, na iminência aí de tentar a continuação, justamente para buscarmos níveis superiores de preço, tá? Ao mesmo tempo, os vendedores, né, de uma forma mais tímida, tentando alguma coisa, mas vai depender muito, né, de como for as próximas horas, justamente porque, né, os compradores, né, têm aí, querendo ou não, né, pessoal, a faca e o queijo com eles, né? A gente tem três candlesticks fechando com preço acima, é um volume bastante equilibrado, mas querendo ou não, o comprador ainda prevalecendo, né? É quase que o dia inteiro. Então, vai ser interessante esse embate, lembrando que o ponto importante é de definição, proximidade dos 113.900. Fechado, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.